Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no 47 dias do propósito Caminhada de Oração 2 e hoje é 7 de novembro de 2017. Hoje é terça-feira. O título de hoje é Desentulhe os poços para jorrar águas vivas. Antes de eu começar, irmãs, eu quero comentar algo que desde quando entramos no 40 dias eu estou para comentar e acabo esquecendo. Vocês perceberam que eu mudei o jeito de falar, né? Até o 40 eu falava 37º, 38º, 39º, e quando deu 40 eu não falei 40º, 41º. Por quê? Por que que eu fiz isso? Porque eu senti que não ia ficar gostoso de falar, né? O devocional, ele é feito bem tranquilamente, bem relaxadamente, né? E então não ia soar gostoso para mim. Então eu não queria que fosse uma coisa que ficasse desconfortável desde o primeiro momento que eu estivesse falando. Então por isso eu não tenho falado 40º, porque quando chegasse no 52, não ia soar gostoso eu terminar o devocional falando 52º dia. Então eu queria falar 52 dias, como estava no livro de Neemias, né? Quando eu propus fazer os 52, é porque estava ali no livro de Neemias a palavra 52 dias, que foi o tempo que eles levaram para reconstruir os muros. Então eu queria usar a palavra 52. Então, para isso, eu mudei, tá bom? Então, era só, desde que entrou os 40 dias, eu tinha que explicar isso e eu acabava esquecendo. Vamos lá para o tema de hoje. Desentulhe os poços para jorrar águas vivas. O capítulo que está esse texto é Gênesis capítulo 26. Eu vou ler do versículo 12 ao 25, mas antes disso eu quero contar a história para você do que se passa nesse capítulo. Isaac, filho de Abraão, né, onde tudo começou ali desde o início da Bíblia, como que começou, como que nasceu esse povo judeu, como nasceu Israel, tudo surgiu a partir de Abraão, né? O Senhor chamou Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei e eu vou te dar essa terra como herança. Aí Isaac sai, peregrina, e ele tem o filho dele, Isaac, que se casa com Rebeca. Aí, depois que Abraão morre, Isaac continua a sua peregrinação. Depois vem Jacó, filho de Isaac, e aí tem aquelas 12 tribos que nós falamos, e tudo aquilo que nós já falamos, né? Que aí Josué conquista as terras, divide para os filhos de Jacó, que eram netos de Isaac. Então, vamos lá. No contexto de Gênesis 26, a terra estava em fome, tá? Estava tendo uma grande fome na terra, e Isaac pensa em descer para o Egito, porque o Egito era uma grande potência naquela época, né? Lembra que o povo de Israel ficou preso no Egito, né? Era uma grande potência. Então ele falou: acho que eu vou descer para lá, porque as coisas aqui não estão muito bem. Só que aparece um anjo para ele no versículo 3, no versículo 2, o Senhor apareceu para ele e disse: não vai para o Egito, porque eu vou te abençoar e eu vou te prosperar. Então ele fica ali mesmo e agora vamos entrar no que eu quero dizer dos poços. Então vamos no versículo 12 do capítulo 26. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou muito rico. Ele possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por isso, entulhava todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque. Abimeleque era o rei do lugar que ele estava, tá? Aparta-te de nós, porque já é muito poderoso. Você é mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram no dia de seus pais, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte do seu pai, e lhe deu o mesmo nome que ele havia dado antes.
Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam poços de águas vivas. Mas os pastores de Gerar, da cidade, brigavam com ele, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavou outro poço. E eles contenderam com ele de novo, deu o nome de Sitina, partiu dali, cavou ainda outro poço, como por esse não contenderam, e chamou Rebote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu a Berseba. Na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar, te multiplicar a sua descendência, por amor do meu servo Abraão. Então levantou-se dali um altar. Ele levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos abriram ali um poço. Irmãs, nesse dia, nessa reta final desse devocional, eu quero falar esta palavra que já estava no meu nos títulos dos devocionais, desde os primeiros. E eu quero que você foque em algumas palavras aqui. A palavra do versículo 12: semeou Isaac naquela terra e recolheu 100 por um. Ele colheu muito. A outra palavra que eu quero que você se atenta a esse texto é sobre que os filisteus lhe tinham inveja e por isso entulhava-lhe os poços que o pai dele deixou para ele. Outra palavra que eu quero que vocês se atentam é que Isaac desentulhou esses poços e cavou-se mais poços. E Deus era com ele. Então, hoje, o que nós vamos meditar? Nós vamos meditar que para nós alcançarmos prosperidade, nós precisamos cavar poços. Às vezes nós esquecemos, com essa facilidade de como tem a água hoje encanada, nós esquecemos do que os antigos passaram, né? Que todos tinham que ter a sua cisterna, todos tinham que ter os seus poços. Aqui nos Estados Unidos ainda existem poços. Várias casas têm os seus poços. Acho que chama poços artesiano, não me lembro bem. Porque a água dos poços acaba sendo melhor do que as águas encanadas, né? E também a minha casa mesmo aqui é de poços, vezes, e continua existindo vários poços aqui. Então isso é muito bom, porque nós perdemos a noção da importância da água. Nós perdemos a noção da importância de cavar poços, de ir em águas de ir mais profundo, até chegar aos lençóis de águas na terra e recebermos essas águas vivas. Jesus disse em João 7, deixa eu ler aqui, João 7, 38. No último dia e o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e diz em alta voz: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem, porque até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito Santo só desceu depois que Jesus partiu, né? Que ele ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou. Então o Senhor deixou o Espírito Santo para nós. E então essas águas vivas é uma promessa de Jesus para nossa vida. E essas águas, né, quando nós paramos para analisar águas, a água é a vida da terra, é o que gera toda a vida, né? Toda a vida animal, vegetal, tudo é sustentado pela água. Então nós precisamos dessas águas para que nós consigamos ter uma vida plena, absoluta e próspera, como foi Isaac. A Bíblia está falando aqui no comecinho que semeou Isaac naquela terra. Quando eu tive o objetivo de fazer esses devocionais, quando nós estamos ali todos os dias, né, eu abrindo mão de uma parte do meu tempo, de semeando essa semente, motivando o grupo, motivando as meninas, é para quê? É para que nós estejamos semeando, porque nós vamos colher, irmãs. Saiba disso. Nós vamos colher, né? Eu vi muito testemunhos do primeiro devocional,
de colheitas, pessoas que tiveram sua vida transformada, né? Abriram sua mente em algumas coisas, começaram a prosperar. E estou tendo muito testemunho do segundo também, porque esse é o alvo, semearmos. Então, todos os dias na nossa vida, nós temos que semear na terra do nosso coração. E agora eu quero falar dessa parte de desentulhar os poços, né? Que esse é o tema base de hoje. O que é isso, desentulhar os poços? Os poços, o Senhor quer que nós nessa manhã, irmãs, desentulhemos os poços dos nossos corações, do nosso espírito, da nossa alma. No decorrer da nossa vida, nós vamos caminhando e abraçando e às vezes deixamos a nossa emoção muito aberta, deixamos o nosso coração muito aberto, e a palavra está dizendo aqui que os filisteus lhe tinham inveja. O inimigo, ele nos odeia, e ele levanta pessoas, seja ela quem for, né? Toda mágoa que temos no coração, toda ferida, qualquer peso que nós temos no nosso coração, ele foi causado por pessoas, porque esse é o alvo do diabo, né? É usar pessoas para nos entristecer, para nos paralisar. Aqui usou-se os filisteus e deixou bem claro que tinham inveja de Isaac, por isso o entulhava os poços. Então, nesse dia, nós temos que aprender, vamos fazer uma faxina no nosso interior, vamos desentulhar os poços que estão ali talvez com águas cristalinas lá embaixo, com águas vivas, desejando fluir, desejando ser uma fonte de vida, mas está tudo entulhado, está cheio de sujeiras, cheio de coisas que as pessoas foram jogando ali, né? Então, na medida que nós nos levantamos em Deus e falamos, Senhor, eu quero desentulhar os meus poços, eu quero que do meu interior flua rios de água viva, aí nós vamos tirando toda sujeira, tudo aquilo que não provém de Deus, toda palavra que te magoou, toda crítica, tudo aquilo que não provém de Deus, você vai saber o que é, o Espírito Santo vai te mostrar. Então, tenha essa disposição de desentulhar os seus poços, né? Há poços na sua vida que precisam jorrar rios de águas vivas, porque foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que ele morreu na cruz, foi para isso que ele liberou o Espírito Santo, para que a sua vida seja uma vida plena e ela floresça e ela prospere aonde quer que você esteja, meio em meio, mesmo em meio às crises. Se você vê aqui a vida de Isaac, ele estava numa terra onde deu fome, estava todos com fome, passando dificuldade, passando necessidade, como uma crise mundial que nós temos visto por aí, que tem atingido todos os lugares. Mas ele prosperou. A Bíblia diz que ele prosperou 100 por um. 100 por um, irmã, é o número maior de uma colheita. Você já imaginou você semear uma semente? A Bíblia diz que uma semente pode dar 30, 60 e 100. 100 é o potencial máximo. Então, você imagina, ele recebeu 100 por um. Você semeia uma semente e recebe 100 de colheitas. Então, assim, Deus quer transformar nossas vidas. Então, vamos desentulhar os nossos poços. Vamos ouvir de Deus o que é que nós temos que fazer para desentulhar os nossos poços. E o que desentulha os poços, irmãs, é a palavra de Deus. É você ter conhecimento das coisas de Deus, você ter conhecimento da vontade de Deus. Quando você entende que você precisa perdoar, quando você entende a palavra de Deus que você precisa perdoar, quando você ouve a voz de Deus e você abre mão de uma mágoa, você está desentulhando o poço. Quando você entende que você precisa amar, você está desentulhando o poço. Quando você entende as suas responsabilidades e você parte para cima delas, cumprindo cada uma, semeando dia após dia. Como eu falo sempre, devagar e sempre, antes tarde do que nunca, né? Porque o que está acontecendo é que muitos estão deixando para lá. E até esquecem que tem poços preciosos dentro de nós mesmos, precisando de ser desentulhados para jorrar as águas da vida. Mas aconteceu algo que, depois que eles desentulharam alguns poços, os inimigos ainda contendiam com eles, ainda brigavam com eles. Porque quando nós começarmos a levantar, irmãs, para
desentulhar os nossos poços para poder vivermos uma outra vida, não vai ser fácil. Não pense que vai ser fácil, né? Você vê que esses devocionais de 40 dias, 50 dias, ainda há uma resistência muito grande na nossa vida para a gente conseguir, né? Às vezes a gente não consegue, o tempo não dá. Por quê? Porque o inimigo está contendendo com a gente. Ele fica naquela luta. Não, você não vai abrir esse poço. Ou quando você abre, como aconteceu aqui com Isaac, diz: não, esse poço é nosso, não é seu. Então, é uma luta constante até você passar do nível, até você conseguir desentulhar os poços. Então, por 3 vezes, eles abriram poços e eles tiveram que abrir mão por 2 vezes. Tiveram que abrir mão porque os inimigos ali acabavam contendendo com eles, mas eles já tinham unção de abrir poços. Ele já estava assim: não adiantam contenderem comigo, porque eu vou prosperar, eu estou disposto a prosperar. O Senhor está do meu lado. Esse prosperar, quando eu falo esse prosperar, é em todas as áreas da sua vida, não é só financeiramente. Porque financeiramente, quando nós prosperamos financeiramente, isso aí é consequência da bênção do Senhor. O mais importante é uma bênção plena, onde você prospera em todas as áreas da sua vida. Então, quando ele chegou no último, ele abriu e acabou que o inimigo desistiu dele, porque é isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não precisamos brigar, ficar brigando com o diabo, né? É resistir. Não precisamos ficar brigando. Ai, mas é o inimigo da preguiça, é o demônio da preguiça, é o demônio disso, é o demônio daquilo. Você não resiste, né? É o demônio do tempo, eu não consigo ter tempo. Mas se você não resistir, falar: eu vou fazer, eu tenho, eu consigo, eu abro mão de mim mesma. Se você não resistir ao diabo, ele não vai fugir, né? A gente vai estar sempre ali alimentando ele. Mas eles resistiram e eles abriram um poço, e quando eles abriram o último poço, eles deram o nome de Rebote, porque agora nos deu o Senhor e prosperaremos nessa terra. Versículo 22. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu para ele e falou: eu vou te abençoar, eu sou contigo, eu sou com a sua descendência. E ali, Isaac levantou um altar. Deus quer que nós chegamos no nível que, quando nós terminarmos de desentulhar esses poços, quando começarmos a ver as águas cristalinas brotando, nós temos que levantar altares para o Senhor. A cada poço que nós conseguimos, nós temos que levantar altares, altares de adoração, né? Altares da palavra de Deus, de estarmos firmados em Deus, de saber que Ele está nos libertando dos domínios dos homens, do domínio das trevas, do domínio do mundo, né, dos pensamentos desse mundo. Eu quero falar algumas coisinhas sobre as águas, né? Para que essas águas? Para que eu vou desentulhar poço, né? Para você ter água viva. E o que as águas vivas fazem? Elas nos dão de beber. Então você vai ser uma fonte inesgotável de água viva. Aquela fonte, ela vai estar jorrando sempre uma água limpa, potável. Como eu disse para vocês, a água do poço americano, ela é muito melhor do que a água tratada. Então, quem tem poços em casas aqui, bebe uma água mais saudável. Então, nós vamos beber, nós vamos estar sempre cheio, né? Nós vamos estar fluindo em Deus, fluindo em uma alegria constante. Então, essas águas vão nos fazer saudáveis, vai nos dar vida. Mas elas também vão ajudar pessoas, né? Porque se você vamos colocar a vida de Isaac ali naquele fazendeiro, naquela fazenda, naquelas terras que estavam secas, estavam passando dificuldade, ele gerou água para ele gerou água para dar vida aos animais, para dar vida às pessoas que estavam com ele, os servos dele. Então, as nossas águas, quando fluir, irmãs, ela vai dar vida para outras pessoas. Quando você vai ser consolador de outras pessoas, você vai dar de beber aquele sedento que está sem esperança, que também está com seus poços entulhados, e você vai ser uma esperança viva para aquela pessoa. Você vai dizer: não, eu também já estive nessa situação e tem como você sair dela. E a água, ela vai regar as nossas sementes, né? Voltando para o versículo 12: semeou Isaac naquela terra e colheu 100 por 1. O que semeia
O que faz crescer a nossa sementeira é as águas. Se nós não aguarmos as nossas sementes, elas não vão crescer, não vão florescer, não vão dar fruto. Então, as águas vivas são o que regam as nossas sementes. Talvez nós plantamos, mas nós não colhemos, porque nós não estamos cuidando da nossa semente, né? Essas sementes que nós vamos lançar nesses 52 dias de caminhada de oração, elas têm que ser regadas. Quando acabar domingo o nosso propósito, segunda-feira a gente não pode esquecer de tudo que a gente ouviu. Nós temos que estar remoendo, né? Espírito Santo, lembrou de um tema? Ore sobre aquilo. Deus, me ensina mais sobre esse tema. Deus quer ensinar você, irmã, com a palavra dele para você, não é o que eu falo. Né? Eu apenas estou dando um ponto, um despertar, mas ele quer te ensinar da maneira dele, que você tenha um contato assim, algo, uma intimidade e uma revelação profunda sua com ele. As águas vivas nos fazem prosperar em todas as áreas da nossa vida. Então, as águas são importantíssimas, por isso nós temos que desentulhar os nossos poços da criatividade, desentulhar os nossos poços das emoções. Quantas vezes nós estamos com a emoção tão carregada, entristecida, né? Daqui a pouco te dá uma doença crônica, que é a depressão, uma síndrome do pânico. Tudo isso é emoções que estavam ali entulhada, que está tudo, aquele poço da emoção está todo entulhado. Mas quando ele fluir rios de água viva, a alegria do Senhor vai ser a sua força. Ontem eu estava lendo um livro e ele falou algo sobre esse livro não tem nada a ver com o linguajar espiritual, mas ele tem algumas coisinhas, mas ele estava falando sobre envelhecimento, menopausa, umas coisas assim, e eu achei tremenda essa frase. Ela falou assim: lágrimas são presentes de Deus para nós. São águas santas que ao escorrerem, elas nos curam. E quando eu estava lendo isso, eu entendi que as lágrimas, elas também, né? Às vezes nós vamos regar as nossas sementes com lágrimas. Quando nós desentulhamos os nossos poços, nós começamos a ser pessoas mais quebrantadas. E quando nós somos pessoas mais quebrantadas, mais sensíveis a Deus em todas as áreas, a gente começa a desenvolver uma sensibilidade espiritual de tal forma que você vai começar a ouvir Deus falar com você de uma forma muito linda, muito sublime, às vezes olhando um animalzinho de estimação, às vezes olhando uma criação, a natureza. Eu não sei como o Senhor vai estar desenvolvendo esse relacionamento com você na medida que você se abre. E então as lágrimas, irmãs, talvez você está ali regrando, é, re, ixi, esqueci a palavra, regando a sua semente com lágrimas. A Bíblia diz: aquele que semeia com lágrimas voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Se você tem regado a sua semente com lágrimas, saiba que você vai colher. Saiba que você vai colher. Mas o Espírito Santo quer que você chegue a um nível maior, de que você vai regar as suas sementes com águas vivas que vão fluir do seu interior. Mas existe sim momentos da nossa vida que as sementes são regadas com lágrimas. Mas a Bíblia diz que você vai colher, tá bom? Então essa é a palavra de hoje. Desentule os seus poços. Aproveita esse finalzinho de propósito para dizer para o Senhor: Deus, eu quero mais. Tem que haver mais. Ser cristão não pode ser só irmos na igreja, estarmos com os irmãos, cantar de vez em quando, fazer um louvor de vez em quando, ler alguma coisa de vez em quando. Não, tem que haver mais. Quando Deus apareceu aqui para Isaac, se você lê o Antigo Testamento, eu sou apaixonada com o Antigo Testamento. O Senhor falava com os homens assim de uma maneira poderosa. E quando Deus apareceu para Isaac, disse: olha, eu vou te prosperar. Deus quer aparecer para nós, irmãs. Ele quer nos dar experiências gloriosas. E aí depois, em João, Jesus disse que os rios de água viva fluiriam e ele estava falando do Espírito Santo. Então, hoje em dia, no Antigo Testamento, Deus falava com o homem do lado de fora, né? Aparecia-se um anjo, aparecia
um profeta. Hoje Deus fala com a gente no nosso interior, porque o Espírito Santo está conosco todos os dias. Todos os dias. Jesus disse: Eu estou convosco todos os dias. E o Espírito Santo está conosco todos os dias. E ele pode nos ensinar aonde está entulhado os poços que têm nos impedido de viver uma vida plena. Desentulhe os poços na área da sua saúde, né? Vai desentulhando. O que é a área da sua saúde que precisa ser desentulhado? Eu preciso parar de comer alimentação que não me faz bem. Eu preciso dormir melhor. A gente tem que entender disso. Eu preciso dessas águas vivas para viver. Eu preciso transformar o meu ambiente, ainda que ele esteja um caos ao meu redor, como estava ali a cidade que Isaac estava vivendo, completamente em crise. Então não olhe para a crise, não olhe para as notícias, olhe para o que Deus tem para você. Há um poço de água viva dentro de você, que todas as manhãs, quando você acordar, não vai ser aquela coisa, ai, que desgosto que é hoje, ai, que desgosto de viver. Não, há fontes de água viva. Ainda que seja, irmãs, para você viver o básico, comer, beber, dormir e estar com quem você ama. Isso aqui já é vida abundante sem medida. Vamos ser sinceros? Fala a verdade. Vamos tirar um dia aqui, vamos imaginar. Não, hoje eu não fiz nada ainda produtivo. Eu almocei, eu estive com a minha família, depois eu dormi e pronto. Vamos supor que a vida vai se resumir só nisso. Acabou tudo. Já não é uma coisa gloriosa? Que coisa melhor do que podermos comer, do que podermos dormir, do que podermos estar com as pessoas que a gente gosta, estarmos com a nossa família, poder abraçar nossa mãe, nosso pai, nossas irmãs, nossos irmãos, nossos amigos, quando você dá um abraço verdadeiramente numa pessoa que você gosta, isso jorra rios de água viva. Ele quer jorrar rios de água viva no nosso meio, tá bom? Então tenha um dia de paz e que o Espírito Santo regue as nossas sementes. Não esqueça dessa frase, ela não está na Bíblia, mas eu achei muito linda. Lágrimas são presentes de Deus para nós, águas santas que ao fluir nos curam. Principalmente se essas lágrimas forem geradas pelo quebrantamento do Espírito Santo, né? Uma lágrima só de tristeza, de dor, de angústia, muitas vezes vai nos levar para mais para o fundo do poço, né? Mas uma lágrima gerada em oração, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Essas lágrimas fazem brotar frutos maravilhosos. Amém? Fiquem com Deus.